Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fazer é Mais Gostoso. A receita de hoje é um dos meus lanches preferidos, Cinnamon Rolls da Cinnabon, ou pão de canela como chamamos aqui no Brasil. A diferença desse Cinnamon Roll para o tradicional é uma cobertura super especial que eu te ensino como fazer no final desse vídeo, não perca! Nós começamos misturando a manteiga e o açúcar em uma vasilha. É importante misturar bem para já começar a dissolver o açúcar na manteiga. Depois eu acrescento já o leite. Os ovos. E misturo bem. É importante deixar essa mistura bem homogênea para facilitar na hora de fazer a massa. Em outra vasilha eu acrescento 3 xícaras de farinha de trigo, os 2 pacotinhos do fermento em pó biológico seco. Eu gosto mais desse fermento porque ele é bem mais simples de trabalhar do que o fresco. Então eu acrescento os líquidos que eu misturei antes. É importante que você use o leite morno para ele ativar o fermento e a sua massa crescer. Eu começo misturando com o fouet, mas como a massa fica pesada, eu já passo a misturar com a mão mesmo e vou acrescentando a farinha até conseguir o ponto da massa. Vai acrescentando a farinha aos poucos para você não perder o ponto. A gente vai acrescentando e solvando a massa. Quando ela está menos grudenta, eu já ponho um pouco de farinha na bancada e começo a sovar a massa na bancada. E é importante você sovar bem. Aqui dá para ver que ainda não está no ponto, porque ela está grudando na mão. E na bancada também. Então eu vou jogando farinha aos poucos e continuo sovando para misturar a farinha toda na massa para ela ficar bem homogênea. Aí, como vocês podem ver, ainda está grudando, então eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha e continuar sovando para deixar o nosso pão bem fofinho. E aí, como vocês podem ver agora, já está no ponto, ficou muito bom, não está grudando na mão, então eu vou guardar na vasilha, cobrir com um pano e deixar descansar até dobrar de tamanho. Enquanto a massa está crescendo, eu vou preparar o recheio. Aqui eu adicionei o açúcar mascavo e a canela e misturo bem até ficar bem homogêneo e reservo essa mistura. Vocês podem ver que a massa já cresceu, então eu vou colocar de volta na bancada enfarinhada, passar farinha no rolo também para ele não grudar na massa enquanto eu estiver abrindo, e vou abrir a massa bem fininha, o máximo que eu conseguir aqui. Nesse caso eu estou fazendo uns pães que vão ficar mais ou menos com 10 centímetros de diâmetro, então eu vou abrir a massa inteira. Se você quiser os pães menores, você divide a sua massa em duas e abre e repete esse processo aqui 2 vezes. Agora eu estou passando a manteiga, que também faz parte do recheio, ela ajuda o recheio a grudar na massa enquanto você enrola e dá um gostinho bem especial também. Aí o recheio que nós preparamos antes, então agora eu vou espalhar aqui em cima essa mistura de açúcar mascavo com canela. Gente, essa mistura aqui dá um gosto muito especial no pão. Ele fica assim muito saboroso, dá um gosto bem no ponto assim da canela, não é muito forte, fica realmente muito gostoso. É importante deixar essa borda aqui sem recheio para a gente conseguir fechar a massa quando terminar de enrolar, senão ela vai ficar abrindo. Aí você enrola com cuidado para ficar bem apertadinho, bem certinho. E aperta bem esse final para ele grudar
E aí nós vamos cortar aqui a nossa massa. Eu gosto de cortar na metade, na metade da metade e assim sucessivamente. E aí colocar num pirex. É importante não pôr muito grudado, porque ele ainda vai crescer. Depois de colocar os pães no pirex, eu passo uma gema com café para dar uma cor, cubro e deixo descansando por mais ou menos meia hora, que ele vai crescer de novo. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa cobertura com manteiga, açúcar de confeiteiro, cream cheese, essência de baunilha e uma pitadinha de sal. E aí você bate bem até ficar tudo bem homogêneo e reserva numa vasilha. Aqui o nosso pãozinho já cresceu e nós vamos levar agora ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 15 minutos. Mas vigia de acordo com o seu forno para não queimar. O ponto ideal dele é esse, ó, que ele fica douradinho, mas bem fofo, bem macio. E aí assim que você tira do forno, você coloca a cobertura e com o próprio calor do pão ela vai derreter e fica assim muito gostoso. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações. Fazemos vídeos de receitas todas as semanas. Um abraço e até a próxima.